Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de junho, hoje é sexta-feira. A igreja nos dá a graça, amados irmãos e irmãs, de celebrar o ofício da memória do bispo e mártir Santo Irineu. Então nós somos convidados, sobretudo, a celebrar esta memória obrigatória e suplicar que o Senhor, amados irmãos e irmãs, nos conceda esta graça de sermos dignas testemunhas dele neste mundo, assim como foi Santo Irineu. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Irineu nasceu em Esmirna, na atual Turquia, no século II. Foi educado na fé por São Policarpo, discípulo do apóstolo São João. Por isso é considerado o último homem da geração apostólica. Foi ordenado presbítero e depois bispo de Lyon, na França. Grande teólogo da Igreja, empenhou-se na defesa da doutrina cristã contra as heresias. Sofreu o martírio por volta do ano 200. O exemplo desse destemido cidadão do reino nos anime a ser construtores da união e da paz em toda a parte. A oração coleta da memória de hoje nos diz: Ó Deus, concedestes ao bispo Santo Irineu firmar de modo feliz a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Concedei por sua intercessão que, renovados pela fé e pela caridade, nos apliquemos sempre em promover a unidade e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, viver a unidade e a concórdia em Cristo Jesus por esta fé, movida pela caridade, pelo amor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é bem curtinho, mas cheio de significado a cada um de nós. Jesus conclui o Sermão da Montanha e desce, como nós ouvimos falar, narrado por São Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosa multidão o seguia. Então, muitos seguem o Senhor. Nós também precisamos segui-lo. Isso é fundamental na vida de todo discípulo, de toda discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade, Jesus se encontra com um leproso que se aproxima dele e diante dele se ajoelha, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então, se o Senhor quer, se é da vontade de Deus, Ele pode purificar, Ele pode curar. Jesus estende a mão, toca nele e diz algo importante.
Todas as vezes que algum judeu se encontrava com algum leproso, com alguém que estava ritualmente impuro, se ele o tocasse, imediatamente se tornava impuro. Nosso Senhor Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, não fica impuro, pelo contrário, ele purifica. Jesus disse: eu quero, fica limpo, purificado, livre desta enfermidade. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Servir de testemunho. Servir então de testemunha a todos aqueles que lá estiverem. Hoje também nós somos convidados a ser testemunhas do Senhor. Nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ser mártires, como foi Santo Irineu. Se não pelo derramamento de sangue, mas na oferta amorosa e cotidiana dos sofrimentos que vivemos no dia a dia. Esta é a oferta incruenta, este é o martírio incruento. Sofrer por amor a Cristo, em cada momento, em cada circunstância. Os sofrimentos são inerentes à vida humana, ninguém está livre de sofrer, mas dedicar, consagrar ao Senhor, são poucos aqueles que o fazem. Então que o Senhor nos ajude a viver este caminho, a sermos então dignas testemunhas de sua presença e do seu amor entre nós, para que possamos dizer como salmista: que se prenda o céu da língua, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então que não esqueçamos do Senhor, que possamos nos recordar, que possamos estar junto a Ele, que possamos de fato ser testemunhas do Senhor, para que a graça dele aconteça. Aqui, neste contexto em específico, Jesus pede um segredo messiânico. Ele não queria que este homem divulgasse aquilo que havia acontecido, o milagre, mas era preciso observar a lei. Hoje, todos nós, sem exceção, não temos mais, de forma alguma, este pedido do Senhor. Hoje nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar, nós precisamos testemunhar as maravilhas do Senhor em nossa vida. É claro, e aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque podemos nos esquecer ou nos perder algo muito importante. Existe um autor chamado, o sobrenome é Chaltão, e ele diz num livro chamado Alma de Todo Apostolado, que muitas vezes em nossa vivência, em nossa caminhada de igreja, nós vivemos as obras de Deus, mas nós não estamos unidos a Deus. E ele constitui isso como heresia das obras. Hoje nós poderíamos, de certa forma, parafrasear aquilo que diz então Jean-Baptiste Chautard, dizendo que existem pessoas nessa vida que buscam os milagres de Jesus constantemente, mas geralmente não querem se unir ao Jesus dos milagres. A isso poderíamos chamar de heresia dos milagres. Se existe esse termo, poderíamos assim dizer, buscar aquilo que é superficial no Senhor, sem aderir ao projeto que Ele tem para conosco. Vale lembrar o caminho que Ele viveu nas Escrituras, quando era necessário chamar a atenção dos seus para Ele realizava os milagres. Quando a fé foi sendo adquirida, os milagres cessaram e veio a instrução. Jesus ensinou. E aonde nós aprendemos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar? Na igreja, em cada celebração da Santa Eucaristia, a palavra nos é dada, os documentos da igreja, enfim. Amado, amada, não se engane.
É preciso conhecer para melhor amar e servir o Senhor e assim estar unido a Ele. O próprio Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se o ramo está unido a mim, produz bons frutos. Se o ramo não está unido a Ele, é cortado e jogado ao fogo. Que nós possamos estar unidos ao Senhor constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.